Programa Mais Saúde, falando principalmente de prevenção. Não só prevenção de câncer ou de doença cardiovascular, de uma série de outras intervenções assim, de patologias que aparecem que a gente fala, meu Deus, mas da onde surgiu? Surgiu, sabe por quê? Porque a gente está colocando coisa que não deve dentro nesse templo do Espírito Santo. E sabe o que essas toxinas fazem? Nos inflamam. Quanto tempo você me ouviu falar? Há quantos anos? Bom, há muitos anos, porque o livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém, eu escrevi em 2009, lancei em 2010 e nele eu falo, obesidade é uma doença inflamatória. Aí realmente todo mundo começou a falar, não, mas eu me sinto inflamada, eu não estou gorda, estou inflamada. Mas é verdade, você não consegue emagrecer se você não desinflamar. E é esse todo o trabalho que eu faço, né, que vocês conhecem, que eu tenho no programa Desinflama, que sempre que eu começo uma turma nova, a semana anterior são aulas gratuitas online, muito legais. Bom, resumindo, então, temos que falar a respeito de prevenção. Vocês já devem, ter ouvido a mídia comentar que embutidos não são recomendados para ninguém. Para começar, muito menos para criança, porque eu já mostrei para vocês que aquele peito de peru faz um estrago no cérebro das crianças, que depois a professora manda procurar o psiquiatra, porque a criança, eu acho que ele está com déficit de atenção, ele está tão hiperativo. Como é que você não quer que a sua criança fique hiperativa? Você dá um peito de peru que deveria ser branco e ele é rosa. Por que ele é rosa? Assim de corante. Corante é excitatório cerebral. Não bastasse um monte de outras substâncias para manter aquela cor horrorosa rosa. E sabe que eu falei com o pessoal da indústria, porque aqui vem muita gente, e às vezes vem produtores, vem industriais. E você sabe o que ele falou para mim quando eu disse assim, por que você não tira aquele corante do peito de peru? Doutora, não vende. Quanto mais rosa, mais vende. Pensa. Então, faça você seu peito de peru em casa, bonitinho, e depois você fatia. Isso é um peito de peru que você pode e deve dar para o seu filho. Mas tudo aquilo que a indústria coloca, porque ela começa a fazer uma modificação através de um aditivo alimentar. Aditivo alimentar é qualquer coisa química que é incluída no alimento e que quando você lê assim ingredientes no verso, tem sempre uma letrinha, principalmente uma letra E. Gente, quando a gente fala E, não é I, porque quando você tem o alfabeto de aviação ou de rádio, é alfa, beta, gama, delta e eco. Então, quando você diz E, a gente fala E, né? Mas é E, só que eu tô me explicando porque de repente você vai achar que não é E, mas é. Então, o que acontece? Toda aquela letrinha que está nos ingredientes, principalmente está ligada a um corante, algum conservante. E tem estudos maravilhosos comprovando com duas faixas etárias diferentes o que é o cérebro de uma criança que está na faixa de 3, 4 anos e está indo lá para o maternal ou enfim, para a escolinha, e exatamente aquele mesmo corante dentro da faixa etária de 7 e 8 anos, que as crianças já estão, no currículo normal da escola. Então, esse negócio que um pouquinho não faz mal, não é bem assim. Um pouquinho de veneno, um pouquinho de pecado, pode? Não. Então, exatamente assim que você tem que ser com a conduta alimentar. É realmente um prejuízo enorme que você coloca. A saúde mental, que nós falamos tanto no mês de janeiro, gente, está intimamente ligada a essas toxinas que vão parar no cérebro, alteram a química do seu cérebro. Aí você não sabe porque você começa a rezar e distrai, porque esse é um dos pecados, conversando com alguns sacerdotes que eu atendo, que principalmente as pessoas mais se queixam, a distração na oração. Meu amor, como é que você pode não se distrair na oração se dentro do seu cérebro está circulando um monte de toxinas?
Por isso que quando você faz uma alimentação, como a gente chama de funcional, primeira coisa que você fica melhor é na sua vida de oração. Tem o testemunho do Padre Paulo Ricardo, que eu vou deixar aqui para vocês, para ouvirem. São 2 blocos, quando o Mais Saúde tinha uma outra programação na grade e era uma vez só por semana, meia hora. Então tinha o bloco A e o bloco B, bloco 1 ou bloco 2. Escutem o que ele fala sobre a introdução da nutrição funcional na vida física, psíquica e espiritual. É maravilhoso. Eu sempre mostro para meus pacientes, católicos ou não. Portanto, você está oferecendo para sua criança, sem saber, gelatina colorida. Esse peito embutido de uma maneira geral, que eu vou falar depois um pouco mais no programa de amanhã, mas eu quero te alertar, quero alertar você de que isso interfere na concentração do seu filho. Então, às vezes ele quer prestar atenção na aula e na professora, só que aí entra uma borboleta na sala, ele vai junto com a borboleta embora. Aí a professora fica naquele comentário: mamãe, temos que levar para fazer um diagnóstico se seu filho não está com hiperatividade, etc e tal. E aí, normalmente o que acontece? Você sai com seu filho do psiquiatra com uma receita de Ritalina. Eu nem preciso dizer para vocês quantos % aumentou o consumo de Ritalina aqui no Brasil. Tudo por causa desse tipo de procedimento. Agora eu digo uma coisa para vocês. Vem criança aqui, tá tomando Ritalina porque o psiquiatra deu? Eu falo assim, nós vamos fazer uma coisa. Vamos fazer um detox, vamos tirar um monte de toxina, principalmente aquelas que atrapalham quando a gente está pensando. E daqui um mês você volta lá no psiquiatra, no médico, e vamos ver o que ele diz. Normalmente as crianças voltam sem medicação, porque elas voltaram a ter um cérebro como Deus queria, né? Que pensasse do jeito certo. Então, gente, é isso, são pequenas coisas, e amanhã eu quero falar com vocês sobre esses embutidos, principalmente para vocês falarem com os maridos que adoram mortadela. Peraí, amanhã a gente conversa.